Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Professor Wagner para a gravação da aula de número 36 de língua portuguesa. Vamos aí então para os materiais necessários, vocês já sabem quais são, mas mesmo assim eu vou aqui reiterar. Caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e também apontador além do dicionário, certo? Coloquem também ali a data de hoje e o número da aula e também a disciplina. Na sequência a gente retorna. Tudo preparado, tudo pronto, material separado, data anotada, número da aula, disciplina também, certinho? Então vamos para o início da aula, mas não sem antes falar sobre o que nós vimos na aula anterior, aqui um resumo do que nós vimos na aula passada. Trabalhamos com a arte de defender diferentes pontos de vista, né, fundamentada na argumentação. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de manifestos importantes, né? Um no âmbito nacional, o outro aí no âmbito mundial, por assim dizer, né? O Manifesto Antropófago e outros textos, do Oswald de Andrade, e também aí o Manifesto Comunista do Karl Marx e do Engels. Falamos aí sobre a estrutura desse gênero manifesto, trouxe algumas perguntas para vocês refletirem também sobre esses textos. Trabalhamos também com uma notícia sobre o tema ali relacionado à utilização de animais em testes farmacêuticos e cosméticos também. Falamos sobre isso e é com esses textos que nós continuaremos trabalhando aí nessas aulas que virão, certo? Então vamos checar o que vai acontecer na aula de hoje. Trabalharemos nessa aula as características do gênero notícia. É um conteúdo que eu já trabalhei, há muitas aulas, mas vou trazer novamente porque é importante estar sempre retomando alguns conteúdos. Também será trabalhado nessa aula um método aí de organização tópica do conteúdo e também verbos nocionais ou significativos e verbos de ligação. Ok? Prestou atenção? Anotou? Muito bom. Então vamos começar a aula ali com aquela pergunta, com aquelas perguntas, né, que são sempre trazidas aí. Há algumas aulas estudamos as partes integrantes da notícia. Então, você se lembra de quando nós estudamos ali as partes que compõem esse gênero textual tão importante, né, tão cotidiano? Lembra lá da manchete, subtítulo, a lead, o corpo da notícia, enfim. Ah, não se lembra muito? Não tem problema, por isso que eu trabalharei novamente nessa aula. Certo? Então vamos lá. Então ali, ó, nós temos, eu fiz um esqueminha aqui para mostrar o título principal ou a manchete. Então a notícia é composta, né, geralmente por título principal ou manchete, a mesma coisa. Qual que é a função dessa parte do texto? Sintetizar o tema que será abordado. Então a manchete sintetiza o assunto, o tema que será tratado naquela notícia. Aí temos também o título auxiliar ou o subtítulo, aquela parte que aparece logo abaixo ali da manchete, que ajuda aí no entendimento do título principal. Então um texto aí reforça, complementa o outro, no caso. No caso, o subtítulo complementa a manchete. Tem também a lead, onde aparecem aquelas perguntas ali que já são respondidas logo no início, no primeiro parágrafo, a maioria delas, no primeiro parágrafo da notícia, o que, quem,
quando, onde, como e por quê. E também aí o corpo da notícia, onde aparecem aí as descrições mais detalhadas do assunto aí que vai ser tratado na notícia. Lembrou? Ok? Muito bom. Então vamos dar continuidade aqui. Então ali. Que tal observarmos como cada parte se apresenta na notícia que nós lemos na aula passada? Professor, que notícia que nós lemos na aula passada? Você não se lembra? Não tem problema. Agora você vai se lembrar. Então ali, ó. Tem um esqueminha para você ver. Então lá. O site, né, de onde foi publicada essa notícia, o jornal da UFG. Então a gente tem lá a indicação de onde está o site. O título, né? Ali é possível evitar testes em animais, né? Na verdade é uma afirmação, né? É possível evitar testes em animais. Aí a manchete da notícia. A data de publicação, 7/3/2018, e também o horário em que ela foi publicada no site, né? Logo abaixo ali nós temos o subtítulo, né, também dessa notícia. E a autoria dela, né? Quem que escreveu, que publicou aí essa notícia, né? O Vinícius Paiva. Ok? Tudo bem explicadinho, bem demonstrado ali para você observar. Então vamos dar continuidade. Então ali, então observe lá. Ó. Manchete, é possível evitar testes em animais, né? A manchete da notícia. O subtítulo, métodos inovadores desenvolvidos na UFG reduzem ou eliminam essa prática, melhoram tempo e custo de produção e fornecem melhor previsão de toxicidade. Então percebam lá, como foi falado anteriormente, que o subtítulo vai complementar, né, o que está lá na manchete. Né? É possível evitar testes em animais. Como é possível? Através de métodos inovadores aí que são desenvolvidos. Certo? Ali a lead, o que aparece no primeiro parágrafo da notícia. A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Cães e coelhos já foram utilizados no tratamento contra a raiva, macacos no tratamento de artrite reumática, tatus no tratamento contra a lepra e gatos no desenvolvimento de anticoagulantes. Então a Lídia ali, se você observar, na sequência eu vou evidenciar, eu vou mostrar isso, que as perguntas da Lídia são respondidas ali naquele primeiro parágrafo, a maioria das perguntas. Então vamos lá. Continuando aí. O objetivo é produzir conhecimento aos seres humanos para ser utilizado na elaboração de novos fármacos, métodos cirúrgicos, vacinas e terapia gênica. Abandonar esse modelo de experimentação para a geração de conhecimento é uma certeza para o futuro, mas, sobretudo, um grande desafio para a ciência. Como vários métodos são úteis, mas nem sempre éticos, a ciência debate com frequência os diferentes modos de se obter conhecimento, em especial quando a utilização de animais não é a forma mais humanizada nem segura para a geração de dados. A luta contra a utilização de animais em pesquisas começou em 1980, a partir de protestos organizados por ativistas contra o teste de Draize, desenvolvido em 1940, que aplica substâncias nos olhos de coelhos para avaliar a toxicidade ocular, o que pode levar esses animais à cegueira. As manifestações culminaram em um anúncio idealizado pelo ativista Henry Spira no jornal The New York Times. Quantos coelhos ainda ficaram cegos em nome da beleza? O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com consequente boicote dos produtos cosméticos. O prejuízo financeiro impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. A área de cosmético é a mais avançada na luta pela apropriação de tecnologias inovadoras na toxicologia, sem o emprego de animais. Aí eu trouxe novamente a notícia para você acompanhar e perceber e relembrar qual que é o assunto que está sendo tratado nela. Certo? Então vamos lá. Agora nós vamos localizar aí o lead, né, a lead na notícia, né, onde que estão ali as respostas àquelas perguntas que aparecem geralmente no primeiro parágrafo, a maior parte delas no primeiro parágrafo, né, da notícia. Vamos localizar então a lead? Então ali, ó.
Opa, passei aqui. A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Só antes de eu começar a explicar, eu deixei uma legenda ali para você observar, né? Eu marquei com cores diferentes para você perceber justamente onde está sendo respondida aí cada pergunta da LID. Certo? Então a primeira pergunta lá, a primeira pergunta a ser respondida é quem? Então lá. Quem? A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Então ficou evidente ali que é a ciência, certo? Quem vai protagonizar esse processo aí de investigação e de criação de novos métodos. Quando? Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Então a pergunta está sendo respondida ali. Quando? Desde o século XX. Cães e coelhos já foram utilizados no tratamento contra a raiva, macacos no tratamento de artrite reumática, tatus no tratamento contra a lepra e gatos no desenvolvimento de anticoagulantes. Então, o quê? Esses animais todos aí que foram listados, né? Eles que são utilizados nesses processos aí. Ok? Então, dando continuidade aqui, ó. Agora, as perguntas que serão respondidas são onde, como e por quê? Então lá. O objetivo é produzir conhecimento aos seres humanos para ser utilizado na elaboração de novos fármacos, métodos cirúrgicos, vacinas e terapia gênica. Então ali, onde que isso tudo acontece, né, que essas tentativas aí de obtenção de medicamentos, de produtos a partir da utilização de animais acontece? Né? Nos laboratórios, né? Onde que isso tudo acontece ali, ó. Elaboração de novos fármacos, métodos cirúrgicos, vacinas, terapia gênica. O local é justamente o laboratório. Como abandonar esse modelo de experimentação para a geração de conhecimento é uma certeza para o futuro, né? Então, como que se vai criar novas formas, né, de elaboração, por assim dizer, de medicamentos, de produtos cosméticos, de procedimentos cirúrgicos, vacinas, sem a utilização de animais. Então ali está sendo respondido, né? Abandonando aí o modelo de experimentação, o modelo atual que utiliza animais. Percebeu? E por quê? Como vários métodos são úteis, mas nem sempre éticos, a ciência debate com frequência os diferentes modos de se obter conhecimento. Então aí é justificativa, né? O porquê de se tentar criar essas novas formas, esses novos mecanismos aí de elaboração desses produtos que são inegavelmente, né, úteis para a sociedade, né? No combate a doenças, prevenção de doenças, enfim, para melhorar a aparência, os cosméticos, né? Bom, falei bastante, agora é com você, certo? Já trouxe aqui a primeira pergunta para vocês pensarem aí. Vamos a ela. Pode-se dizer que o subtítulo da notícia, que ele está aqui do lado destacado, métodos inovadores desenvolvidos na UFG, reduzem ou eliminam essa prática, melhoram tempo e custo de produção e fornecem melhor previsão de toxicidade. Então ali, pode-se dizer que o subtítulo da notícia: A. Acrescenta informações ao corpo do texto da notícia. B. Omite o assunto que será tratado no corpo do texto da notícia. C. Descreve com mais riqueza de detalhes o que se encontra no corpo do texto da notícia. Ou D. Resume o conteúdo presente no corpo do texto da notícia. Então, qual dessas alternativas aí evidencia o que o subtítulo está trazendo? Agora é com você. Daqui a pouco eu volto.
Vamos checar ali qual que é a resposta. Eu acredito que você acertou essa, hein? Será? Vamos ver. Então ali, ó. Alternativa D, resume o conteúdo presente no corpo do texto da notícia. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a função do subtítulo é justamente essa? Resumir aí o conteúdo e também reforçar o que é dito na manchete? Então, é isso. Ok? Vamos para a próxima questão aqui. A oração em destaque pode ser substituída por outra de mesmo sentido em. Então, qual que é a oração em destaque, professor? Vamos verificar ali. Leia comigo. Ao olhar para a dinâmica histórica, essa é a oração em destaque. Constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Então, vamos lá. Qual oração daquelas que estão listadas ali pode substituir aquela que está em destaque, que está sublinhada? Então, vamos lá. Alternativa A. A fim de olhar para a dinâmica histórica. B. Quando se olha para a dinâmica histórica. C. Apesar de olhar para a dinâmica histórica. Ou D. Uma vez que se olha para a dinâmica histórica. Então, tente perceber qual que é o sentido que é trazido por cada uma dessas orações aí. E aí, ao identificar o sentido, tenta identificar o sentido do texto também e notar, perceber qual que pode substituir aquela que está destacada ali naquele fragmento. Certo? Agora é com você. Eu já volto. São todas conjunções subordinativas, né, adverbiais, né, cada uma acrescentando um sentido diferente. Então ali, ó, ao olhar para a dinâmica histórica, tem-se ali claramente uma oração reduzida, né, ao olhar, reduzida do infinitivo. Mas aquele ao olhar acrescenta uma ideia. Qual que é? Vamos ver se você acertou. Lá, ó. Quando se olha para a dinâmica histórica, percebeu que dá para trocar ali? Ó? Quando se olha para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Né? Então, quando você usa ali essa conjunção, você estabelece a ideia de tempo, porque a conjunção quando é uma conjunção temporal, certo? Não pode ser a fim de olhar para a dinâmica histórica, né? Não cola, não bate ali, não fica coerente com o restante do texto, né? Não encaixa. O a fim de é uma locução conjuntiva que estabelece a ideia de finalidade, né? Final. Apesar de olhar para a dinâmica histórica, ali a C também não cabe, porque ela é concessiva, estabelece a ideia de contraste, e não encaixa ali também, fica sem sentido. E a explicativa ali, uma vez que se olha para a dinâmica histórica também, né, uma vez que a locução conjuntiva também não cabe ali, não faz sentido, certo? Então é por isso a alternativa D. Ok? Percebeu? Entendeu? Mais ou menos, não tem problema, você vai entender daqui a pouco. Né? Com o tempo você vai aprendendo. Certo? Vamos para a questão número 3. Bom, aqui eu quero que você indique qual é a ideia veiculada em cada parágrafo do texto
é possível evitar testes em animais. Então aqui a gente vai trabalhar agora com os parágrafos do texto, né? Essa questão 3 é bastante extensa, então eu vou querer que você analise, leia os parágrafos e perceba, identifique qual que é a ideia trabalhada em cada um deles, certo? Em cada parágrafo da notícia com a qual aí nós estamos trabalhando. Então, o parágrafo primeiro que eu trouxe ali, ó. A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Cães e coelhos já foram utilizados no tratamento contra a raiva, macacos no tratamento tratamento de artrite reumática, tatus no tratamento contra a lepra e gatos no desenvolvimento de anticoagulantes. Então, quero que você faça um apanhado geral da ideia que é tratada nesse parágrafo e escreva ali como resposta da questão 3. Agora é com você. Daqui a pouco eu retorno. Conseguiu? Compare a tua resposta com a minha. Se ela ficou semelhante, mantenha, ok? Só corrija, né, se ficou muito divergente da que eu vou trazer aqui, ó. Então ali, ó, o que se pega, que se pode pegar de ideia geral desse primeiro parágrafo. A ciência utiliza vários métodos de investigação, dentre os quais está o uso de animais, prática que ocorre desde o século XX. Então essa é a informação principal, aí, a informação basal, digamos assim, desse primeiro parágrafo. Certinho? Percebeu? Ficou igual? Ficou parecido a tua resposta com a minha? Pô, professor, nada a ver com a tua, não tem problema. Errar faz parte do processo. Então só faz aí a correção, que não há problema algum. Certinho? Então vamos para a outra parte dessa questão. Agora a alternativa B ainda da questão 3. Tu vai ter que fazer a mesma coisa agora ali, ó. O objetivo é produzir conhecimento aos seres humanos para ser utilizado na elaboração de novos fármacos, métodos cirúrgicos, vacinas e terapia gênica. Abandonar esse modelo de experimentação para a geração de conhecimento é uma certeza para o futuro, mas, sobretudo, um grande desafio
para a ciência. Então, qual que é a ideia principal que nós temos nesse parágrafo aí, hein? Identifique e eu já retorno. Conseguiu? Vamos verificar qual que é, então, a ideia principal que nós temos ali naquele parágrafo. Existe a necessidade de se criar novos produtos ligados à área da medicina, assim como há a desafiadora demanda por novos métodos de experimentação. Então, essa é a ideia aqui, principal que está ali naquele parágrafo. A existência da necessidade de se criar novos produtos, a sociedade demanda isso, esses novos produtos, né? E também há a demanda, há a necessidade por novos métodos, né, nessa criação, métodos esses que excluam aí a utilização de animais, né, por conta dos maus tratos. Ok? Conseguiu? Legal, bacana, muito bom. Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora mais um parágrafo, é o parágrafo agora, né? Como vários métodos são úteis, mas nem sempre éticos, a ciência debate com frequência os diferentes modos de se obter conhecimento, em especial quando a utilização de animais não é a forma mais humanizada nem segura para a geração de dados. A luta contra a utilização de animais em pesquisas começou em 1980, a partir de protestos organizados por ativistas contra o teste de Draize, desenvolvido em 1940, que aplica substâncias nos olhos de coelhos para avaliar a toxicidade ocular, o que pode levar esses animais à cegueira. As manifestações culminaram em um anúncio idealizado pelo ativista Henry Spira no jornal The New York Times. Quantos coelhos ainda ficarão cegos em nome da beleza? Então aqui nós temos um parágrafo bem grande aí, e dele você vai ter que extrair a ideia principal. Faça isso e daqui a pouco eu retorno.
professor, estou tendo que escrever bastante nessa aula. É importante escrever, é importante. Vamos lá checar então. Questão, a alternativa, né, a questão C da 3 ali. A utilidade versus a ética tem motivado debates no meio científico. A utilização de animais em testes motivou protestos a partir da década de 80, quando ativistas se manifestaram contra um teste específico. A partir desse episódio, foi feito um anúncio em um famoso jornal. Então essa é a ideia principal que está ali naquele grande parágrafo. Conseguiu captar, mais ou menos, pegou a ideia principal, algumas partes, não tem problema. Isso faz parte do processo. É importante vocês terem o hábito de identificar a ideia principal de cada parágrafo para você fazer uma compreensão final do texto ao término da leitura dele. Então vamos para a última parte desse mega exercício, professor. Quanta coisa para ler, professor. Leitura é importante também. Vamos lá. O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com consequente boicote dos produtos cosméticos. O prejuízo financeiro impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. A área de cosmético é a mais avançada na luta pela apropriação de tecnologias inovadoras na toxicologia sem o emprego de animais. Então aí doeu no bolso da galera e eles tiveram de pensar em novos métodos, certo? Qual que é a ideia principal que está nesse parágrafo? Agora é com você. Identifique essa ideia e na sequência eu volto com a correção. Corrigir. Então lá. A publicidade do jornal fez com que os produtos cosméticos feitos com utilização de animais fossem boicotados, ocasionando prejuízo às empresas e uma consequente mudança nos métodos de pesquisas, de modo que não fossem mais utilizados animais nos estudos. Então, o The New York Times divulgou ali aquela campanha, que se tornou público, obviamente, as pessoas leram o jornal, é um jornal de grande circulação, tomaram conhecimento da situação e começaram a boicotar os produtos. Caíram as vendas, prejuízo, tiveram de mudar o método. Certo? Ok? Certinho? Então vamos aí para a próxima questão, de número 4. No fragmento ao lado, é possível notar zeugma das palavras. Zeugma, professor? O que é isso? Zeugma é uma elipse, só que a elipse é uma omissão, por assim dizer, de um termo que já foi mencionado antes. Então você menciona o termo antes e pela não necessidade de mencioná-lo de novo, você o omite, ok?
Então, onde que há omissão? Aliás, o que foi omitido nesse texto? Vamos identificar aqui, ó. Cães e coelhos já foram utilizados no tratamento contra a raiva, macacos no tratamento de artrite reumática, tatus no tratamento contra a lepra e gatos no desenvolvimento de anticoagulantes. Então, quais palavras ali foram omitidas? Alternativa A, já foram utilizados. B, no tratamento. C, cães e coelhos. Ou D, lepra e gatos. Agora é com você, eu já retorno. Então vamos checar ali o que foi omitido. Já foram utilizados. Tá? Essas 3 palavras aí que foram mencionadas ali no início e não foram mencionadas novamente pela não necessidade de se mencionar. Continuando aqui agora exercício 5. De acordo com o fragmento, o que ocasiona debate em prol da obtenção de diferentes modos de conhecimento protagonizados pela ciência? Então lá o fragmento. Como vários métodos são úteis, mas nem sempre éticos, a ciência debate com frequência os diferentes modos de se obter conhecimento. Então ali, o que ocasiona esse debate para mudar o processo? Pense sobre isso e eu já retorno. Vamos à resposta, né? O fato de os métodos existentes serem úteis, porém nem sempre éticos. É isso que ocasiona aí essa mudança. Ok? Agora vamos falar sobre verbo significativo e verbo de ligação. Então ali, o que são verbos significativos? Também chamados de plenos, de ação ou nocionais, são verbos que indicam uma ação, podendo ser transitivos diretos ou transitivos indiretos ou também intransitivos. Atuam como núcleo de um predicado verbal ou verbo nominal. Então ali, ó. Exemplo, a ciência utiliza diversos métodos de investigação. Tá? O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com consequente boicote dos produtos cosméticos. Ali eu tenho destacado 2 exemplos de verbos significativos, utiliza e alavancou, verbos de ação, certo? Verbos de ligação. Ligam uma característica ao sujeito, indicando um estado. Não indicam uma ação realizada, fazem parte do predicado nominal, introduzindo o predicativo do sujeito. Então, olha o exemplo que eu trouxe. A área de cosmético é a mais avançada na luta pela apropriação de tecnologias inovadoras na toxicologia. E, como vários métodos são úteis, então, os 2 verbos aqui de ligação, que ligam o sujeito ao predicado, estabelecendo uma característica. O que é mais avançada? Né? A área do cosmético, uma característica do sujeito, né? A área de cosmético. E aqui também, ó, são úteis. O que são úteis? Vários métodos são úteis. No verbo de ligação, o é e o são ali. Ok? Então, ali os exemplos de verbos de ligação: ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar e também andar. Esses são os mais comuns aí, que aparecem como verbos de ligação, ligando o sujeito ao seu predicado. Agora, para a gente finalizar a aula, acerca dos verbos em destaque, é correto afirmar. Então, ali, ó, quais são os verbos em destaque? São e debate naquele trecho ali. Você vai analisar cada uma das alternativas, vai escolher aquela que é correta e, na sequência, eu volto com a resposta.
Observou no contexto ali os verbos são e debate, que são os verbos em destaque? Então lá, a alternativa correta, que o primeiro é um verbo de ligação e o segundo é significativo e expressa ações rotineiras no presente. Como assim, professor? Verbo de ligação porque é o verbo ser ali, ó. Como vários métodos são úteis, não? O verbo são, que liga uma característica ao sujeito, vários métodos úteis, são úteis. Predicativo do sujeito aqui, úteis. E o outro verbo debate é um verbo significativo, expressa uma ação apenas. Né? A ciência debate com frequência os diferentes modos de se obter conhecimento. Ele é um verbo de ação e não tem nada, não tem relação alguma aí com o verbo de ligação, portanto. E expressa ações rotineiras no presente. Né? Debate quer dizer, essa ação não acontece só no momento da fala, ela acontece sempre, esse debate ainda está acontecendo. Ok? É isso então, chegamos ao final da aula. Cuide-se e até a próxima aula. Um grande abraço.